Bom dia, Boker Tov, muito bom dia, como diz o André Stein, Boker Or, como diz o Luiz Goldberg, enfim, todo mundo tem uma marca registrada. Mas, enfim, muito bom estar com todos aqui numa quinta-feira, como sempre, né? Essas agora do outono, a luz vai entrando cada vez mais dentro da sinagoga e é realmente ainda mais especial. E assim, para completar a especialidade dessa quinta, a gente tem o prazer de estar aqui com a querida Silvina Spiegel, né? Ela é coach do PCC. Não, vamos explicar isso, porque não, coach. Ela é coach do PCC. O que que é o PCC? Professional Coach Certified Coach. E ela foi vice-presidente, olha, isso é importante, ela foi vice-presidente dessa federação aqui no Brasil, quer dizer, ensina os coaches, e ela é conselheira dessa atividade. E atividade também que vocês vão, a maioria aqui conhece, mas profundamente conhecedora de cultura judaica, da religião, enfim, do hebraico, ela foi professora, começou com isso, né? Mas antes de ser coach, você era professor, aí virou, né? Então é um prazer e vamos falar de Emor e tentar criar aquelas dinâmicas legais que a gente sempre consegue. Então, bom dia, vamos lá. Bom dia a todos. Bom, temos uma paraxá que continua falando de coisas que já vinha falando antes. Tem várias paraxot que a gente vem vendo que está se definindo o papel do Cohen, o que tem que fazer, como tem que vestir, para onde tem que olhar, como que é a função dele. E, mais uma vez, igual do que semana passada, que eu sei que vocês, eu não tive, mas eu sei que vocês discutiram muito a questão da santidade, da Kedushá, mais uma vez aparece essa questão na Paraxá. Então, o que é Kedushá no contexto dessa Paraxá, o que é a santidade dentro do contexto dessa Paraxá? Por uma parte é o não contato com uma coisa que é profana. Então, o Cohen não pode ficar onde tem mortos, não pode encostar no morto, não pode, a menos que seja da família direta, em primeiro grau dele. E o Cohen Gadol nem isso. Então, essa é uma das coisas que diz a Paraxá. Outra coisa que aparece também é o santo é aquilo que é perfeito, o que se pretende que não tenha nenhuma diferença, nenhuma coisa que não esteja correta e perfeita. Então, tanto para o Kohen quanto depois para o sacrifício, não pode ter nenhum defeito. É, e isso também faz parte da definição que aqui nessa paraxá aparece como da santidade. E a terceira questão que aparece é a santidade como uma separação entre o que é do dia a dia e o que é especial, o que é diferente. E eu queria me centrar nessa explicação da santidade, não como uma coisa excludente, não como uma coisa fora do mundo, que não existe a perfeição absoluta e a santidade absoluta de nunca se contaminar com absolutamente nada, e sim como uma vontade de separar uma coisa da outra. E aí a gente tem no judaísmo um monte de questões que têm a ver com isso, com a santidade como distinção entre o que está no dia a dia e o que está no dia especial. Dentro da Paraxá, então, depois vai aparecer a definição desses tempos especiais, esses tempos separados, esses Moadei Kodesh, que são as festas também. Então, o que que vai aparecer? Vai aparecer o Shabat, vai aparecer Pesach, vai aparecer a contagem do Homer,
vai aparecer Shavuot, vai aparecer Sukkot, vai aparecer Yom Teruah, que é Rosh Hashanah, e vai aparecer Yom Kippurim. Então, tudo isso aparece na Parashá. E se a gente não pegasse santidade como isso de separar o que é do dia a dia e fazer de algumas coisas especiais, não faria sentido misturar os Kohanim as festas. O que que tem a ver? O Cohen trabalha nas festas na época do templo, é verdade, mas fora isso, por que que na mesma paraxá vai se falar de que o Cohen não pode fazer isso, não pode fazer aquilo, e depois vai passar a falar, sem nada no meio, vai passar a falar do tempo. Então, se a gente pega a ideia da santidade como uma vontade de separar certas coisas e fazer delas coisas especiais, aí dá para entender que tanto as pessoas podem se separar das outras para serem especiais. E isso a gente não precisa nem pensar no Templo de Jerusalém, a gente pode pensar em qualquer profissional. Em qualquer profissão, você tem, em algum momento, você está aqui comendo igual que todo mundo. Agora, se você fosse o médico que vem atender um paciente, você, na hora de ser médico, você iria se separar, pegar as coisas diferentes, botar um certo tipo de traje diferente, porque você, na hora, está na função, você se separa do comum, que você é um ser humano como qualquer outro, né? Então, eh, na Paraxá fala especificamente dos sacerdotes e fala especificamente do Cohen Gadol, que seria o mais especial entre os especiais no serviço do templo. Ele seria tão especial que nem consegue sair do templo. Não é uma coisa muito divertida, eu acho. Não, ele não pode se misturar com as pessoas nunca. É, e claro que fala da questão do sacrifício como o mais importante na vida desse Cohen e desse Cohen Gadol. Mas a questão da santidade aparece em todas as outras questões da nossa reza, do nosso dia a dia. A gente fala que vai no Bacharta Veotanu Kidashta, porque você nos escolheu e nos santificou. Mas o que que significa essa santificação que Deus fez com o povo? Ele separou esse povo dos outros povos. Não é que o judeu seja eh, geneticamente diferente dos outros povos, é que está separado através dessa cultura, através dessa religião, através dessa escolha que Deus fez. Isso que a palavra Kodesh diz nesse contexto. Uma outra, eh, uma outra situação na qual Kadosh pode ser visto como separado é no casamento. O homem, na hora do casamento, ele diz Areyat Mekudeshet. Nesse momento você tá dedicada a mim, a gente traduz. Mas na verdade você está separada para mim. A partir de agora você não é mais uma das mulheres, você é a minha mulher. Eu te separo nesse ato do restante do restante do grupo das mulheres. Então, se a gente pega que do chá não como uma coisa tão mágica ou tão inerente à natureza da questão, e sim como uma decisão, como uma escolha que a gente faz de separar, a gente pode entender também por que que, por que que os tempos no calendário judaico estão assim separados. Por que que quando a gente diz Shabat, para nós Shabat é um dia que claro que tem a mesma quantidade de horas e o sol sai, se põe, não fisicamente não acontece nada diferente com o Shabat do que com o restante dos dias, mas para a gente escolhe fazer ele
um dia diferente, fazer dele um dia santo. Então, e da mesma forma com as festas e da mesma forma com aqueles momentos. Então, eu peguei para ler, quando estava preparando a Paraxá, eu peguei para, busquei em alguns rabinos que fazem a leitura da Paraxá e que eu acho que são, que ecoa mais o que eu penso, ou que fala muito bonito e eu gosto, enfim. Então, eu procurei no Rabino Sacks, que tem um monte de explicações da Parashat Temor, e, de repente, eu estava lendo e o Rabino Sacks fala de dois tipos de tempo, falando na separação do tempo, na santificação do tempo. Ele fala que tem um tempo que é o tempo natural, o tempo do ciclo anual, e que os povos antigos, a maior parte das culturas, tinha algum tipo de rituais relativos ao ciclo natural, porque é um ciclo que é fácil de vivenciar. Todos os povos que estavam ligados à agricultura, então, tinham rituais que tinham a ver com a agricultura, e a gente também tem. Porque a gente tem a festa da primavera, que é Pêssar, a gente tem Shavuot na época do começo da colheita, e a gente tem Sukkot quando começa o pedido pela chuva. Então, a gente pode entender as festas ligadas a esse tempo cíclico e pensando no ciclo natural. Mas a gente tem também um tempo histórico, que é o tempo que lembra acontecimentos do passado e que então juntam uma geração às gerações anteriores. E nesse sentido, as nossas festas permanentemente fazem referência a acontecimentos históricos fundacionais da nossa cultura. Então a gente volta em Pêssar, é a festa da primavera também, mas a gente volta para a saída do Egito. Em Shavuot, a gente é a festa da colheita, mas também a gente lembra da entrega da Torá. E em Sukkot, claro que é um momento que na agricultura começa a se esperar a primeira chuva, mas a gente lembra das tendas nas quais o povo estava durante a travessia do deserto. Então, a cultura judaica junta essas duas coisas ao mesmo tempo. E aparentemente, no serviço religioso da religião antiga, a gente vê dois tipos de pessoas que tocam esses tempos especiais. Um é o Cohen, que aparece nessa paraxá, com mais definições do cargo, e que tem a ver mais com o cíclico da religião. Tem que fazer sacrifícios, a pessoa tem que trazer em tais e quais datas o sacrifício tem que ser assim, assado. E o Cohen está para isso, para receber o sacrifício, para fazer o sacrifício e para depois comer o sacrifício, porque eles não receberam terras, então eles se alimentavam dos sacrifícios que as pessoas traziam. Então, eles eram os cuidadores da questão cíclica da religião. E da questão histórica, o Rabino Sacks traz que mais se encarregaram os profetas, né? Os profetas que, na verdade, não necessariamente falavam da história, às vezes falavam olhando a história, o que estava para vir, né? Então, o profeta servia para olhar o tempo linear, que não é o tempo que volta sempre. Bom, algumas pérolas que no meio da paraxá que vai falando de tudo isso, algumas frases que você vai lendo e você diz, ué, mas isso da onde que sai? Por que se está falando do Corban, do que tem que trazer a pessoa, o que tem a ver falar isso? E, para mim,
isso, opinião pessoal, para mim é como quando a gente fala com os filhos e dentro de uma frase qualquer a gente bota algum ensinamento. Tá, come aí que está servido. Lembra que é bom para a saúde. Lembra que isso tem vitamina. Esse tipo de sensação me deu, porque as pérolas que aparecem são pérolas que têm a ver com a ética judaica. Então, o que que aparece lá misturado no meio de tudo isso? Aparece que você tem que sacrificar um animal que seja, que não tenha defeito e tal, mas que você não pode separar esse animal até o oitavo dia da mãe dele. Então, você tem que cuidar de deixar esse processo para a mãe dele, esses primeiros 8 dias. Que os animais, depois de um tempo curto, já são independentes. Mas esses primeiros dias ele vai estar mamando no peito da mãe. A segunda coisa, você não pode sacrificar o pai e o filho no mesmo corban. Você não pode pegar uma família inteira de animais e sacrificar no mesmo corban. Também, no meio, o que que tinha a ver? Aproveitaram para botar essa questão são animais, é verdade, não são seres humanos, mas isso não significa que você possa fazer de qualquer jeito as coisas, né? Eh, Depois, você vai ver na parte de Shavuot, de repente diz, e você vai fazer a colheita, mas você não vai coletar até o final do teu campo. As pontas do campo você vai deixar para o pobre e para o estrangeiro. Então, também, tá falando, e para a viúva, está falando de um momento ritual de levar coisas para o templo. No meio, lembra que você não pode esquecer, pela pressa de você levar para o templo as colheitas, você não pode esquecer que tem gente que não tem campo, que não tem da onde tirar. Você tem que deixar. Então, eu achei lindo que apareçam essas coisas dentro do que a gente pode dizer, bom, a gente não tem mais o templo, não tem mais o Cohen Gadol, para que serve ler esses textos hoje em dia? Bom, serve para isso, para extrair essas pérolas de conhecimento. E depois, peraí, trouxe. Ah. Além do Sachs, eu lembrei quando o Sachs fala do tempo e que o tempo é esses dois tipos de tempo, eu lembrei que Heschel, no livro do Shabat, ele fala que o Shabat é como uma catedral no tempo e que o judaísmo não constrói tanto os prédios, não santifica os prédios, ele santifica os momentos. E aí eles conversam, os dois, sobre essa questão de santificar o tempo. Agora, se a gente vai pensar que essa santidade é uma coisa que vem dentro da genética do Shabat, da genética do templo, da genética da Torá, da genética do povo, a gente vai ficar dentro ou fora. Então, você não sabe Torá, então você está fora. Você não cuidou o Shabat, você está fora. E, inclusive, tem uma discussão no Talmud falando sobre o Homer, sobre se o Homer tem que se considerar como uma coisa só, porque na Torá está como uma coisa só. Ou se você tem que considerar cada dia do Homer como um dia diferente. Então, se fosse considerado como uma sola mitzvah, então você perdeu um dia, esqueceu de abençoar um dia, perdeu, acabou. Agora, se você considera que cada dia
é diferente e soma. Então, você esqueceu de um dia, continua no dia seguinte. Então, eu acho que é o como a gente define essa questão da santidade ou da santificação vai fazer com que nos sintamos dentro ou fora de algumas questões. Se a gente entende os tempos do judaísmo e os locais do judaísmo e os elementos rituais e as rezas como uma coisa que tem santidade per se, a gente pode cair nesse tipo de questão de, ah, não, você não tocou na Torá, você está errado, você não disse a bênção número 45 das 49, então você está errado. Agora, se você entende a santidade como uma decisão consciente de separar alguma coisa do conjunto das outras, então eu santifico as coisas. Eu santifico o Shabat, mesmo se eu pego o telefone no Shabat. Eu santifico a reza, mesmo se eu não sei rezar tudo. Eu santifico a Torá, mesmo se eu não entendo tudo que está escrito nela. Então, eu acho que como a gente define esse processo da santidade vai também deixar a gente sendo mais partícipe dessa criação da santidade ou dentro ou fora. E eu acho que aí é onde o Heschel leva vantagem, né? Porque o Heschel nos convida permanentemente a dizer: não estamos dentro, somos nós que construímos esse espaço sagrado, somos nós que santificamos o Shabat, somos nós que nos auto-santificamos fazendo certas coisas. E se a gente for extrapolar para a vida da gente, se você não faz nada, nunca separado, e você só faz todo dia a mesma coisa, da mesma forma, você entra no automático e não tem nada especial. Você entra numa rotina onde não tem diferenciação. Quando você separa para você um tempo de, esse é meu tempo de descanso, ou esse é meu grupo de amigos, esse é meu momento de leitura, de aprofundamento, essa é a pessoa especial com a que eu vou compartilhar minha vida. Quando a gente separa, a gente cria esses espaços de santidade dentro da nossa vida, que são essenciais. E aí, uma última, e vou calar. O contrário do Kodesh, no tempo, a gente fala dos Moadei Kodesh, das épocas de santidade, e a gente fala dos Yemei Hol. Yemei Hol, se escreve Hol como areia, e tá na praia, assim. E na praia, na verdade, eu procurei para ver se tinha a ver uma coisa com a outra. Não é que tem, que, que é. Tá bom, isso aqui faz sentido. É, é verdade. E paulista não pode. Então, mas tem a ver, porque vem do mesmo chores, que Het Lamed Lamed, e é o mesmo chores de profanar. Lechalel é o mesmo chores de Yemei Hol. Então, como é que fica isso? Fica da seguinte forma: um grão de areia é igual a todos os outros grãos de areia na praia. Você pega um monte. E dá na mesma se você pegou esse ou pegou aquele. Então, um dia da rotina, um dia que não tem nenhuma santificação, é um dia como qualquer um. Sol sai, sol se põe, você faz o que tem que fazer, respira e com sorte você vai dormir e acorda no dia seguinte.
Só quando a gente introduz esses momentos que não são rol, é que a vida tem um sentido maior. E não é casual, então, que as pessoas que não santificam as coisas, que não têm nenhum momento especial, sejam pessoas que se dizem desde a religião Hilonim, porque tudo é igual, é tudo igual, é tudo a mesma coisa. Sem espaços para o sagrado, sem nada diferente, tudo é igual. E se tudo é igual, nada tem, nada faz um sentido maior. Para que você vai sair da cama se o sol vai acabar se botando de novo dentro do mar e vai acabar o dia? Então, eu acho que é um convite a separar coisas dentro da nossa vida e a separar dentro da nossa religião também. Esses espaços, você pode não pegar tudo, não falar a bênção dos 49 dias do Homer, mas escolhe um. Você pode não vir para a sinagoga em todas as rezas, mas escolhe uma. Você pode não fazer tudo que todas as mitzvot, mas escolhe uma. Se você escolher alguma, por esse caminho você vai se separar dos outros. E eu vou acabar dizendo uma coisa que tem a ver com uma experiência pessoal, que é você você tem que se separar, mas não precisa ir para o lado extremo, né? Porque na Paraxá, e eu tenho que dizer porque eu sou mulher, na Paraxá o tratamento que se faz da mulher em relação ao Cohen é muito problemático, é muito politicamente incorreto, muito problemático, né? Então, uma das coisas que diz a Paraxá é que o Cohen não pode casar com uma mulher que seja divorciada. E nada, eu vou contar que eu casei aqui com o cara que não lembra meu nome. Então, já, por sorte, rápido. Então, é, tá. Então, a gente estava sob a Rupá e o rabino ia falar alguma coisa. A gente estava em Rosário. O rabino não conhecia muito a gente, então ele escolheu alguma coisa para dizer no casamento. E ele escolheu o fato de que eu era divorciada. E falou a cerimônia inteira de que na Ketuvá não ia falar betulta, que é virgem, e que ia falar matrachta, que é divorciada. E é isso que ele me falou durante toda a cerimônia. Então, Ele achou que era bonito. então parece que sim, mas não se fala do defeito do homem na tradição. Então, Era uma coisa resiliência. ele estava super. Então, assim, a gente já, óbvio que já perdoou o rabino que fez o melhor que pode, mas essa questão da divorciada ser diferente da virgem, e não sei o quê, está presente até nessa época. E tem uma piada sobre o povo eleito, tem um livro de humor que eu li uma vez, que se chamava O Povo Eleito e Outras Piadas do Judaísmo. Então, bom. Ai, que beleza. Muito bom. Silvina, muito obrigado. Olha, ganhamos o dia já com esse estudo. Eu vou passar, né? Vou passar. Enquanto está indo, passa para lá. Eu me lembro assim, dessa coisa do Kodesh separar no Shabat em específico, né?
Eu tento não. Eu tenho escritório dentro de casa e eu trabalho em casa, sei lá, de 9h30 da manhã até 10h30 da noite. Sábado, eu tento não entrar naquele escritório de jeito nenhum. De jeito nenhum. Entendeu? Mas se você me chamar para pescar, andar de carro até São Paulo, eu vou, faço todas essas coisas. Mas tem coisas, as coisas repetidas, eu tento não fazer. Entendeu? Então é assim que é o meu Kodesh. Respeito a todos que faz o Kodesh de outra maneira. Primeiro, Silviana, super obrigado. Foi muito bom te ouvir, muito bom mesmo. Mas eu tinha prometido que eu ia explicar o possível lapso do Ora, né? No Kabbalat Shabbat, na nossa casa, na casa dos meus pais, quando a gente ia fazer o Kiddush, meu pai pegava a garrafa de vinho, colocava nos copos e, invariavelmente, ele derramava o vinho na toalha. Invariavelmente. E a explicação dele para isso era que ele queria que todos os convidados se sentissem sempre muito à vontade. Uma vez que o dono da casa derramou o vinho na toalha, qualquer um que derrame o vinho na toalha não está fazendo nada demais. A gente tem no Orion um exemplo de perfeição como Hazan. Então, se ele pode ter uma situação em que, por um lapso, né, o nome da esposa falha, todos nós podemos ter lapsos similares também. Então, foi fruto de generosidade, antes de mais nada. Sobre a Paraxá, eu pensei um monte de coisa, mas falar de duas só. A primeira é que o judaísmo também tem, apesar de ter essa instância clara de separação, também tem a ideia de permear o comum com santidade. Ou seja, não são coisas necessariamente apartadas, né, no sentido de que a santidade não pertença também ao comum, né? E a gente tem um ótimo exemplo disso no encerramento do Shabat, por exemplo, na Havdalah, quando os símbolos que são utilizados, né, as velas, as bessamim e também o vinho, são utilizados como um elemento de transmitir um pouco do sabor do Shabat para o restante da semana, né? Então, a ideia, né, passa por aí. Então, muito resumidamente, né, o vinho representa o momento imediatamente posterior ao Shabat, né, aquele momento em que você ainda está sentindo o Shabat por dentro, né? Você percebe o Shabat por dentro. Em seguida, o Bessamim cheira uma coisa que você percebe a uma certa distância, mas não muito longe, né? Então, você vai se distanciando do Shabat, mas o Shabat ainda permeia com seu cheiro, né, ao longo da semana. E as velas são aquilo que você enxerga de longe, né? Ou seja, mesmo que você está distante do Shabat, você ainda tem o Shabat como referência. Então, essa é uma primeira coisa. A segunda coisa que eu queria falar, dentro daquilo que você comentou, é que a gente tem uma certa confusão entre dois termos que são utilizados ao longo da narrativa da Torá, entre o Mikdash e o Ohel Moed, né? A gente não fica claro se são duas coisas distintas, ora um está fora do acampamento, o outro dentro, ora parece ser a mesma coisa, né? Mas talvez essa confusão possa ser aproveitada, né, pela gente, justamente para conectar essa questão, né, da possível separação que o Mishkan representa, né, essa santidade que mais tarde vai ser reproduzida no Beit HaMikdash, com a possibilidade de encontro, né? O encontro de todos, o encontro do comum, o encontro de todo aquele que, mesmo que não pertença à esfera do serviço divino, pode também participar desse serviço, se encontrando a partir dessa Ohel Moed, dessa tenda de encontro. Então, eram os elementos que eu queria trazer. Bom dia. É realmente maravilhosa o teu comentário. E primeiro eu queria falar que também meu avô também derramava o vinho na toalha, o que fez com que minha avó fizesse kiddush sempre com vinho branco. E eu só descobri que kiddush era com vinho tinto muito, sei lá, eu tinha 13 anos, no bar mitzvah, não sei. Como está fazendo kiddush com vinho tinto? Que é isso?
eu era a única pessoa que achava que Kiddush era com vinho, minha família. Então, isso também tem várias reações diferentes. Agora, o que o Warren fez quando ele esqueceu o teu nome é a coisa mais brilhante possível dentro do contexto dessa paraxá. Porque essa paraxá, o que ela faz quando ela descreve exatamente o que Cohen tem que fazer, é pasteurizar, é fazer com que o Cohen seja, que é o oficiante, seja o menos pessoal possível, certo? É a ideia do que ele não pode ter, eu não posso falar, não, aquele careca que é o Cohen. Meu avô também era Cohen e não tinha um olho que ele perdeu na guerra, de 14, 18, e ele não fazia Abrahá dos Kohanim, porque ele fala, eu sou imperfeito. Apesar de que o olho dele, ninguém via, que ele não tinha uma visão muito reduzida, mas ninguém via isso. Não posso, ele saía, a gente saía com ele. Mas então, o Cohen não pode ter um defeito físico, não pode ser muito baixo, não pode ser muito alto, não pode ser muito gordo, não pode ser muito magro, não sei o quê. E tem que ter a mesma roupa todo mundo, mesmo uniforme. É a figura do burocrata impessoal, da pessoa que serve ao Estado, ao povo, de maneira impessoal. Então, quando o Warren também pergunta qual é o teu nome, ele está exercendo exatamente isso. Ele não é o teu marido lá. Ele é o Warren, ele é o Hazan, a pessoa. Estou dentro do contexto completamente da Paraxá. Então, Você está anotando a justificativa. totalmente dentro do contexto, e você não tem nenhuma justificativa para ficar chateado. Ele está fazendo o papel dele, que é exatamente ser impessoal. Ele está lá como o nosso Sheliach Tzibur, não é Sheliach Tzibur, é o nosso Hazan, a pessoa que está fazendo o serviço, não para você, para todos nós. Então ele não pode falar, não, essa aqui eu conheço, vem. Não, não é assim, não é assim. Agora, eu realmente acho que toda essa descrição enorme dos coanimes, do serviço e tal, falei isso na semana passada e a pessoa que estava aqui não gostou nada. É porque realmente tem que ser muito padronizado para não ter exagero. Nem exagero, nem para menos. Então o Cohen tem que fazer direitinho, porque ele não pode inventar e fazer igual na Davi Aviú, nem fazer menos. Ele tem que fazer direito, ele tem que fazer numa certa medida, e isso é muito importante. E toda essa história da mulher virgem, eu tenho aqui é, a tradução aqui da Torá, e também, enfim, todo mundo traduz Betulá como virgem. Todo mundo. É uma visão muito cristã, porque eles precisam ter isso. Agora, aqui ele fala uma coisa engraçada quando fala da mulher virgem. Olha só, aqui em português direitinho aqui. Cadê? Ai, cara, não é possível que eu perdi isso aqui. Não, quando ele fala da morte, né? É, também. Também por uma irmã virgem, próxima dele por não ter casado. Então, ele fala uma virgem e depois fala Betulá, depois fala uma mulher que não teve contato com homem. Não, é a mesma coisa, não é? Porque a pessoa virgem não teve contato com homem. Então, a tradução de Betulá como virgem não é tão direta. Betulá, muitas vezes na Torá, é como se fosse jovem. É uma menina, sei lá, aqui no caso, 14, 15 anos, porque naquela época as pessoas casavam antes. Mas, então, a tradução de Betulá diretamente como virgem é uma tradução muito complicada para nós. Muitos lugares da Torá tem uma Quiná que fala da Betulá que chora pela morte do seu marido, jovem, que é aquele Elitzion. Ou ela é Betulá ou ela tem um marido, uma coisa ou outra. Então, assim, não é uma tradução muito direta, e muitas vezes aqui ele está falando de mulher jovem, o que piora um pouco a situação, né? Discrimina um pouquinho mais também, mas é por aí. E é isso, eu acho que o teu comentário é maravilhoso, e a única coisa também que eu quero colocar, tem uma frase aqui que não tem nada a ver com nenhuma sabedoria, mas ele fala, Ishazonal Lalá Loikar, que quer dizer que não é, que as iniciais da palavra Azulai. Então, todo Azulai, isso é, toda a família Azulai é uma família dos sefaradim que falam que são Kohanim, porque são Azulai, porque vem desse passuca. Tem muito isso no judaísmo, que eles pegam um passuca, pegam as iniciais e tornam uma palavra. Então é isso, mas eu acho a Paraxá muito bonita, essa Paraxá, e a tua comentário maravilhoso. Aproveitar que o microfone está pertinho.
Coisa ruim é que ela só vem de vez em quando. Então, agradeço o Cola Cabot, Silvana, pelo belo achar. E, você, entre outras coisas, você comentou que não necessariamente tudo é a pessoa saber separar algumas coisas que acha importante para si. E, então, é um pouco engraçado, mas algumas pessoas que dentro daquilo que eles separam para si, que não entram no cemitério. Aí eu sou Cohen. Fazem tudo, quase tudo, você poderia, dentro da prática judaica, condenar, mas na hora de passar aquele portãozinho que tem no cemitério que separa as partes das sepulturas da administração, não, eu sou Cohen, não entro. Então, isso é. Eu conheço alguns, certamente esse costume também deve ser mais amplo. Então, não é questão de separar alguma coisa, também o separar para si tem que ter um certo senso. No caso aqui, a única lembrança do que se separava, marcando o cemitério, não entra no cemitério. Olha, vocês me deram uma ideia que estão falando na sequência, então a próxima já seria minha amiga do Pará. Não é ela que está aí? Quem está do teu lado? É do Pará, isso mesmo. Não, mas assim, não precisa ser, mas seria até uma ideia falar assim em sequência. A gente, eu vou falar uma coisa aqui. Uma vez o Oren com meu tio me convenceram que o Oren era um especialista em coreano. Então tenham cuidado, que o Oren às vezes ele faz as coisas bem feitas. Eu ainda não estou acreditando nessa situação do nome. Mas, enfim, era um manual em coreano e ele me convenceu que ele estava lendo. Fala coreano. Aí eu li e comecei a traduzir para ele o que dizia o manual. Mas, enfim, vamos passando aqui para quem mais quiser falar. Tem uma coisa nessa paraxá que eu gosto muito, que é uma mitzvah comer e beber bem durante o período festivo. Né? Uma obrigação, quer dizer, quando você fizer uma boa festa, é uma mitzvah. Né? E, enfim, aqui falaram várias coisas importantes, mas a marcação do tempo que é o ponto forte do Emor, né? É, e outra coisa que a gente sempre fala aqui, né, que a chuva sempre é possível, né, nos piores casos, imagina a pior pessoa do mundo, para a gente é possível recuperar e não é para ficar apontando, ele está bom, mas antes ele era terrível, é para esquecer isso. Então, isso é uma prerrogativa maravilhosa, né? Eu acho que não sei se em outro lugar é tão benevolente. Oren, quer complementar? En Yom Kippur, no Yom Noraim, a gente fala a respeito do que acabou de falar o Vitor, que Deus não quer que a pessoa morra, não quer castigar a pessoa e espera ele se arrepender, né? Mudar até os últimos dias de vida, né? Não, eu sou muito preocupado com esse negócio da sacralidade, muito. Será que porque eu dediquei minha vida a isso, eu gosto de cuidar, de sentir sempre que o que eu vou fazer tem alguma coisa de diferente do que tem na rua. De novo, a santidade, nada assim, de alguma coisa muito mística, muito abstrata, mas tem, como falou outro dia o Luiz também, tudo tem a ver com que intenção, desde onde você está fazendo, desde uma reza, um ritual, inclusive com os objetos também. Quer dizer, não, longe de mim ser uma pessoa alágico, por assim dizer,
mas eu gosto de lembrar sempre e, se é possível, transmitir às pessoas às quais eu estou servindo de que os clay codes, que se chamam os objetos que estão na sinagoga, não têm uma santidade de per si, intrínseca, mas que a gente tem que saber que isso aí não é um enfeite como que a gente bota em casa, e que o que a gente vem fazer aqui não é só uma reunião cultural, mas isso depende também da pessoa. Tem gente que gosta muito de encontrar nessas reuniões algum mistério, não somente dados, alguma inspiração, não somente dados. Então, eu gosto sempre de pensar que o que a gente está fazendo na hora de fazer isso que nós fazemos tem sacralidade e que a gente tem que cuidar disso com os objetos, com a mikve, sempre com uma intenção de que não é a mesma coisa que na rua. E com respeito à música, eu que sou muito aberto também a gente cantar as nossas rezas com a linguagem de hoje em dia, com musicais americanos e um sambinha. No mundo inteiro tem serviços religiosos com músicas de hoje em dia, mas alguma coisa de diferente nós temos que encontrar dentro da sinagoga que não tem do lado de fora. Sempre comparo com o rabino. Eu não vou querer ouvir o rabino igual que o William Bonner falando a respeito de uma coisa. Eu vou querer ouvir ele falar até a respeito de alguma coisa atual do ponto de vista judaico. Então, a mesma coisa com a música, quer dizer, sempre saber de essa coisa da separação, que não significa para nada que seja melhor que nada, simplesmente que não é a mesma coisa do que na rua. Parabéns. Aqui. Oi, você quer falar? Silviano, parabéns, muito bom. Então, eu acho interessante que entre nós judeus a gente diferencia essa questão da separação. A gente está se aproximando de Lag BaOmer, que seria, por definição, a separação dos 30, quantos dias são do homem? 33? E a gente não faz nada aqui na área de Lag BaOmer. Então, a gente perde uma oportunidade de comemorar isso. Então, esse é um ponto. Agora, há exageros. Eu acho estranho, por exemplo, vou numa sinagoga ortodoxa e no final vai todo mundo beijar lá o Eihal. Todo mundo não, um grupo. Ou pessoas que se vestem de preto, o problema não é se vestir de preto, mas usa uma faixa preta na cintura para separar. Eu acho que tem exageros, mas também tem coisas que a gente deixa de fazer do outro lado. Ana. Explicar uma coisinha. Tem formas de judaísmo que tem uma carga mística muito importante. Então, essa celebração que você vê de Lag BaOmer em outras congregações tem a ver com toda uma questão mística da figura do Bar Yochai, toda uma quantidade de coisas que é uma construção, né? Foi em volta de tudo isso uma coisa muito, muito importante. Por isso, eles fazem questão de fazer uma festa muito grande. E a gente. Uhum. Nós fomos fazer o churrasco na colônia. Há 30 anos atrás, a gente foi fazer um churrasco na colônia Henrique Lembler, lá de Lag BaOmer, no Rocio. Hã? Podemos o quê? A colônia já não existe mais. Bom, mas assim, eu ia entrar nisso, quer dizer, a gente tem uma carga mística, digamos, baixa aqui dentro. Baixa frequência. Então, quer dizer, realmente, pela questão mística, não, mas talvez, por exemplo, eu lá no Chomé, eu e o Luiz, a gente subia ao Alto da Boa Vista e fazia um churrasco, e a gente comemorava, sei lá, a natureza e não sei o quê, e não tinha místico nenhum em Lag BaOmer. Então,
Eu não sei se em Jerusalém, lá em Israel também, eu sei que Yom Ha'atzmaut todo mundo faz churrasco. Eu não sei se Lag BaOmer também, eu acho que também. Faz fogueira. Faz... Ah, lá naquela coisa. Mas e vamos passar para Ana. Ana, e a gente já vai caminhando para o fim. Bom dia, Coca Voz para você, Silvina, muito interessante. Eu queria fazer dois comentários. Tá? A gente está comentando, fazendo de uma forma, vamos dizer assim, amigável, né, a questão do Warren ter esquecido o seu nome. Aí eu me pergunto, imagine se fosse uma rabina ou uma rabinite que esquecesse o nome do marido, por exemplo. Como é que estaria se colocando essa questão? É uma inversão, né? Isso é um ponto. E outra questão, agora mais séria mesmo, é a questão que eu acho das escolhas que você colocou, dos momentos sagrados. Porque cada um de nós tem para a gente alguns momentos que são sagrados, independente dos momentos, vamos dizer assim, das tradições, das festas, que são, vamos dizer, momentos sagrados coletivos, né? Mas cada um de nós tem alguma referência a alguns momentos sagrados, Tá. sejam que se reportem à sua vida pessoal, ao seu tempo, ou alguma questão. E eu acho que a gente, de certo modo, trazer esses momentos à tona, sempre, é uma forma também da gente continuar trazendo, vamos dizer assim, a sacralidade daquele, daquele momento. Então, eu acho que, às vezes, a gente nem imagina que você está ali por um momento sagrado seu. E você estar naquele lugar, naquele momento, faz uma diferença. E você também participar desse, como é que se diz? Um momento fundador, vamos dizer assim, um momento fundador sagrado. Muitas das vezes, às vezes, as pessoas já acham, não, você não pode criar esse momento fundador como sendo um momento sagrado, ou você não pode estar naquele lugar no momento fundador. Então, eu acho que são questões que a gente traz conosco mesmo em particular e com a própria comunidade, né? A gente vai discutindo isso. Eu me lembrei com isso que a Ana trouxe, que tem uma história que se conta, não é judaica, se conta a nível geral, né? De uma pessoa duas pessoas estão embaixo do sol, fazendo uma parede, estão preparando uma parede. Então, a gente pergunta para a primeira pessoa, o que você está fazendo? E ele diz, eu estou aqui no meio do sol, sofrendo, mas eu tenho que comer, então eu trabalho disso, estou botando um tijolo em cima do outro, estou fazendo uma parede. E você pergunta para o outro, e o outro diz, eu estou construindo um templo. Eu estou botando meus tijolos para construir esse templo. Então, não é que a nossa ação vai mudar necessariamente por pensar de uma forma ou da outra. A questão é que quando você sacraliza alguma coisa, quando você encontra uma questão sagrada para você nisso que você está fazendo, a dimensão que tem para a tua vida disso que você está fazendo muda totalmente. E a ação física pode ser a mesma, mas você vai interpretar o que está acontecendo totalmente diferente, quando você se sente parte de um todo maior. E aí isso nos traz de volta para as festas e o porquê que o calendário judaico pede que, além de você separar teus momentos próprios, você tenha momentos em congregação, você tenha momentos todo mundo junto, porque isso nos faz fazer parte de um todo especial. E sobre Lag BaOmer, aqui na Paraxá não está Lag BaOmer e está o Omer. Mas por que não está Lag BaOmer? Porque foi muito posterior. Os eventos históricos que se lembram em Lag BaOmer não estavam na época da Torá, né? Então, mesmo que se chame Lag BaOmer, a festa tem nada a ver com Homer. Cai na data da festa, mas não tem nada a ver com Homer, tá? Para lá e vai vir. A questão de que você tem que ter a sinagoga é um lugar apartado.
A sinagoga é um lugar apartado e tem que ter um cerimonial apartado. Isso aqui não é um concerto de música popular e não é um lugar para ler, para estudar. A sinagoga é outra coisa. Agora, como falou a Silvina, Lag BaOmer é pós-bíblico e entrou na nossa cultura religiosa. Então, eu acho que está totalmente certo, mas também a gente deveria se dar o direito de introduzir novas rezas ou novos poemas, novos salmos. Eu, por exemplo, eu acabei de ler um livro sobre não a Hannah Senes, mas sobre todo aquele grupo que foi com ela, aquela operação dela lá, que eles foram para a Hungria e tal, e todo mundo morreu, menos 2. E ela tem aquele poema do Eli Eli, que eu acho que é uma reza, porque ele fala que nunca termine, o poema fala, nunca termine as coisas da natureza, né? O trovão do céu, o lugar da água e a reza do homem. Quer dizer, ele bota bota a reza do homem dentro das coisas naturais da natureza. Oi? Né? E isso é uma reza. Eu acho que isso é uma reza. E eu fico assim, por que a gente não incorpora isso no nosso ritual de uma maneira absolutamente igual às outras rezas? Porque as coisas foram sendo colocadas. A gente já faz algum tempo que a gente não se dá o direito, talvez por causa da grande separação da ortodoxia com os movimentos liberais, e aí criou uma aversão da ortodoxia de mexer em qualquer coisa nova. A gente não cria nada de novo. Eu acho que deveria criar movimentos na sinagoga que fossem com uma linguagem mais próxima da nossa linguagem que a gente entende, e não a linguagem bíblica ou a linguagem medieval judaica, que é longe da gente, está distante. E a gente, quando então traduz, a gente pega e falsifica. Você pegar o nosso Siddur aqui, página 63, tem uma falsificação ali que é uma coisa assim, fala assim, gente, cada vez que eu leio aquilo, Sheló Nevosh, Veló Ekashel, Veló Nikalem, o cara traduz assim, que a gente possa amar a Deus para que, através do amor de Deus, a gente ame toda a humanidade. Aquilo não tem uma palavra que parece nada, não tem nada a ver. O cara simplesmente inventou porque não quer falar aquilo que estava escrito lá em hebraico. Então a gente faz essas coisas. Eu acho que ele deveria poder se dar o direito de dar uma melhorada não, atualizada em algumas coisas. Não tudo de jeito nenhum. A base é aquela. Mas tem canções e coisas que são colocadas lá da Idade Média que eu posso chegar e falar, olha, essa aqui, vamos dar uma mexida nessa porque está velha. Ou então acrescentar. A gente deveria fazer isso, sem tornar de maneira nenhuma aquilo ali, nosso serviço, um show popular. Por exemplo, a reza pelo bem do Estado de Israel, certo? Teria que estar no nosso ritual constantemente, numa maneira muito mais animada do que nós temos aqui, aquele Elohim, Avinu Sheba Shamayim, aquilo ali é a coisa mais deprimente, porque Avinu Sheba Shamayim. Israel é um negócio para cima. Cada vez que a gente faz, mas tem que achar alguma coisa e temos que incorporar. O mundo judaico tem que incorporar isso, vai incorporar um certo momento. Alô. Eu não concordo que a gente não inova, a gente já fez muita inovação. Por exemplo, a gente já cortou a Musaf do nosso serviço, que é algo mais inovador do que isso. Eu gosto muito, não sei se você tem acompanhado, mas esse Sheba Shamayim é muito bonito. Outro dia teve até uma polêmica aqui, porque o nosso Razão Oren introduziu uma melodia de Lerradodi com a música de Águas de Março, de Gustavo Norse. Muito bonito, mas eu pessoalmente, não vejo contexto nisso. Qual é o critério? Aí eu estava comentando, o Silvio talvez possa falar muito, eu já comentei isso com o Oren. A gente tem, e foi um Lerradodi, a gente tem estilos de Lerradodi para várias épocas do ano, e a gente abandonou isso. Tem uma musicalidade para a época agora do período do Ônibus, tem do Mingelum, tem uma específica muito bonita que é das 3 semanas antes da lembrança da destruição do tempo, e a gente abandonou isso. Eu não sou contra trazer algo novo, mas não vamos abandonar o que a gente tem de tão bonito. Mas eu não queria espichar muito,
Mas assim, esse é Hadodi, é estilo Sfaradi, esse é estilo Ashkenazi, e a gente está aqui, por exemplo, no caso da minha família, já vai dar a terceira, quarta geração no Brasil. É Drom Americani, entendeu? É da América do Sul, né? Quando a gente vai para Israel, ninguém lembra se eu sou Sfaradi ou Ashkenazi, lembra que eu sou do Brasil. Mas a gente tem uma tradição musical muito grande. Eu gostaria até de ouvir o Silvio falar sobre isso. Mas enfim, então eu só, como boa discussão, eu adorei que foi feito com o Le Hadori, acho que foi originalíssimo, emocionantíssimo, e a imagem dele com aquela jovem do lado já não precisava nem cantar, porque foi muito bonito, demais. Foi a pedido, né? Porque o Ravi não tinha coisas para dizer, então ele me disse, você faria? Eu não tive problema nenhum, quer dizer, eh, mas e também não é que a gente introduziu a música de Águas de Março para fazer toda sexta-feira. Era uma vez por causa da fala. Às vezes o Rabino disse, eu vou falar sobre isso na sexta, o que pode se cantar que... Então, agora, sexta-feira passada, cantei Ya'aleh Ve'yavo porque era Rosh Chodesh, né? Ele queria falar sobre Rosh Chodesh. Então, eu acho que tem tudo a ver. E eu, sinceramente, eu não acho violência alguma introduzir uma coisa uma vez. Talvez se tivesse que cantar Águas de Março toda sexta-feira para o Alejado Di, eu não ia gostar muito. Agora, Eu fui no serviço que teve lá na Lagoa da CJB, em Puri. Aí tinha lá aquele rancho da Praça Ramos. Aí algumas músicas foram cantadas com marchinha de carnaval. Todo mundo gostou. Eu fiquei olhando aquilo, não diz nada comigo. Vamos fazer o quê? se você fizer, nunca vai ter unanimidade, não. Então, gente, vamos aqui já encerrar, 9h46, deve estar dando uma hora já que a gente está falando. Aqui, Silvina, tem vários excelentes aqui, Charles Steinman, Benício, Landa, Priscila, Biabar, enfim, muitos excelentes também de fora, tá? Eu queria falar sobre o Kabbalat Shabbat que nos espera, é o Kabbalat Shabbat da Achayut, Kabbalat Shabbat da responsabilidade, né? E, enfim, eu tô querendo ver o que vai ser a drachá dessa sexta e quero recomendar a todos para esse conceito de responsabilidade que vejam Emergência Radioativa, que ele tem como um dos protagonistas, né, de abençoadíssima memória, Júlio Rosenthal, que no filme é chamado de Benny Ornstein, mas ele coloca o que é o conceito de responsabilidade, né? Fica muito Emergência Radioativa no Netflix. É de Goiás. Ele mas ali ele fala, tem várias situações que mostram o judaísmo dele, mas o mais importante, quer dizer, é uma lição que ele dá entre responsabilidade e cumprir regras, né? O que não tinha nada a ver, vou dar um spoiler, o que não tinha nenhum a responsabilidade com aquilo foi um dos mais responsáveis. E o que tinha responsabilidade falhou com a responsabilidade. Por acaso foi ele, né? E ele assume isso de uma maneira muito. Esse é uma série. É uma série do Césio, é. Mas é maravilhoso. Mas esse negócio da responsabilidade. Então vamos ver o que vai ser nesse Kabbalat Shabbat. E aproveitando também, já faça as suas inscrições para o Kabbalat Shabbat Ahavá, dia 12 de junho, na Lagoa. Vai ser muito legal, tá? Vai ter presença maciça de jovens. Enfim, deve ser um dia muito especial, né? Apartado dos outros, assim, que já são. Então tá, Silvina, mais uma vez, muito obrigado. Não sei se quer dar uma palavra aí. Obrigada. Já tá, né? Então tá, vamos para Birkat Amazon. Vamos lá. חבריי ונברך, יהי שמרי מבורך מעתה ועד עולם, ברשות חבריי נברך אלוהינו שאכלנו משלו. ברוך אלוהינו שאכלנו משלו ובטובו חיינו, ברוך הוא ברוך שמו, ברוך אתה אדוני אלוהינו מלך העולם,
אזן את העולם כולו וטובו, בחן ובחסד וברחמים. הוא נותן לחם לכל בשר, כי לעולם חסדו, ובטובו הגדול, תמיד לא חסר לנו ואל יחסר לנו, מזון לעולם בעת, בעבור שמו הגדול, כי הוא אלזן ומפרנס להכל.